Nós estamos falando sobre capacitados por Deus. Nós temos trabalhado essa temática nesse trimestre e a ideia é nós entendermos aonde essa capacitação vai ocasionar e o que ela vai ocasionar, o que ela vai gerar nesse processo. Muitas teologias têm falado sobre capacitação de Deus e nós temos visto alguns pensamentos errôneos. Parece que eu sou capacitado por Deus quase que para ser um superman, uma supermulher, né? Quase que eu não tenho mais problemas, não tenho dificuldades. E aí quando eu enfrento as adversidades, as tribulações, a problemática do dia a dia, eu começo então a achar que eu que tenho um problema. Eu que estou deslocado, Deus não me ama, Deus não me quer, né? E Deus não está nem aí comigo. E o que não é verdade. Se a gente olha para a Bíblia, a gente começa a entender que a capacitação de Deus, ela se dá dentro de um propósito, dentro de uma ação. Nós falamos sobre um conceito que está muito em voga nos Estados Unidos. Existe um filósofo que escreveu um livro sobre o conceito de antifrágil. Depois você pode olhar no Google aí, né? Antifrágil, de Nassim Taleb. É um tema que tem chamado a nossa atenção. E o que é antifrágil, né? O antifrágil seria o contrário do frágil. O frágil a gente sabe o que é, caiu no chão, quebrou, né? Se despedaçou. E o que seria o contrário de frágil? O duro, o forte, o resistente? Não. O antifrágil. O antifrágil é aquilo que, além dele não se deformar, não se quebrar com os estressores, com aquilo que é contrário, ele aprende, ele cresce, ele se reformula. E eu creio que aí vai o caminho para entendermos a capacitação de Deus. Deus, ele não somente ele nos desloca de problemas, ele muitas vezes deixa com que eu e você passemos por situações, por tribulações. Ele conhece, lógico, qual é a minha capacitação para lidar com esses problemas, essas tribulações. Há a promessa de que eu não serei provado mais do que eu posso suportar. Essa é uma promessa para mim e para você. Mas ele deixa que eu aprenda nesses processos e cresça nessa situação. Esse texto de Tessalonicenses, essa tarde, ele vem nos falar sobre uma questão muito importante: propósito. E junto com a questão de propósito, ambições. Ambições. O texto que eu li, uma versão na linguagem de hoje, ele trabalha mais a questão, não a questão de ficarmos quietos, como diz o texto no original, na linguagem tradicional, versículo 11, você pode acompanhar comigo. Ele fala sobre diligenciar-lhes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Eu queria trabalhar com vocês hoje uma coisa interessante. Sabe aquela coisa quando você era criança? Já comeu biscoito recheado? Aquele biscoito, né? Diamante negro, traquinas, né? Como é que criança come biscoito recheado? Ela abre o biscoito, assim, né? Tira um pedaço do biscoito para cá, o outro pedaço para lá, e ela quer comer o quê? O recheio. O recheio. Então eu queria brincar hoje com vocês sobre esse texto, o capítulo todo, no capítulo 4, ele tem toda uma dinâmica e uma sistemática importante para que eu possa compreender. Mas para que eu entenda isso, eu vou então entender que é como se a gente estivesse comendo biscoito recheado, tá bom? Então, a primeira parte é do versículo 1 até o versículo 9, que seria a primeira parte do texto. A segunda parte vai do versículo 9 até o versículo 12, e esse seria o recheio, ok? E a terceira parte seria do versículo 13 ao versículo 18. Para a gente entender bem isso aí, então a gente precisa abrir o biscoito e começar a separar o que é cada uma das coisas. E para a gente entender melhor ainda o texto de Tessalonicenses, Paulo, nós precisamos entender de trás para frente.
Paulo está escrevendo essa carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, e ele está falando de uma temática que está muito presente hoje, que é a vinda do Senhor, o arrebatamento. E nesse contexto, do versículo 13 até o versículo 18, então ele fala da vinda do Senhor, ele fala do arrebatamento, ele fala das preocupações que a igreja estava vivenciando naquele momento com a volta do Senhor. E nessa questão, para a gente entender melhor ainda, Paulo aqui está dizendo que essas pessoas que estão aguardando a vinda do Senhor, aguardando o arrebatamento, eu queria fazer um parênteses aqui, né? Muitas pessoas estão falando que a doutrina do arrebatamento não é verdadeira, e eu quero dizer o contrário. O arrebatamento é verdadeiro. E foi pensado na didaquê, que seria o ensino dos apóstolos, lá na igreja primitiva. Foi falado por Cirineu, um dos pais da igreja, né? Muita gente na internet está falando, por 1800 anos não se falou sobre arrebatamento, então não houve essa doutrina do arrebatamento. É uma doutrina nova, que não existia durante 1800 anos. Essas pessoas não leram os pais da igreja, não leram a didaquê, não leram algumas coisas que a gente precisa ler na história para a gente poder se inteirar corretamente. E aí eu queria falar um pouquinho sobre isso. Paulo está falando aqui que há o arrebatamento. E naquele contexto as pessoas estavam aguardando o arrebatamento como sendo uma coisa iminente. Estava às portas. Então Paulo começa a dizer, olha, a gente não sabe o dia do Senhor. A gente não sabe o dia do arrebatamento. Só Deus sabe. Enquanto a gente não sabe o dia do arrebatamento, nós devemos fazer a nossa parte. Porque algumas pessoas falam, cara, nós vamos ter o arrebatamento mesmo, então não preciso mais trabalhar, não preciso mais cuidar dos meus negócios, não preciso mais cuidar do meu comércio, não preciso mais fazer o que eu estava fazendo antes, porque o Senhor está vindo e então eu não preciso fazer mais nada. E Paulo falou, opa, peraí, calma, não é bem por aí. Nós temos um testemunho a dar. E é isso que Paulo começa a falar a partir do versículo 13 em diante, sobre o nosso testemunho como igreja. E ele começa a trabalhar da necessidade que eu e você, que estamos aguardando a vinda do Senhor, que cremos na visão do arrebatamento antes da tribulação, eu pelo menos creio assim, eu não vou ficar para a tribulação. Se alguém quiser ficar, tá? Por livre e espontânea vontade, né? Pode ficar. Eu não vou ficar, né? Eu já vou ser arrebatado antes, porque isso é uma promessa do Senhor que nós não passaríamos por esses dias. Eu creio nessa promessa e vou ficar nessa dispensação, ok? Então, Paulo falou assim, olha, eu sei que está para acontecer o arrebatamento, não sei quando será, mas enquanto ele não acontece, eu e você temos que dar um bom testemunho. Porque algumas pessoas deixando de trabalhar, deixando de viver, deixando de organizar a sua própria vida. Bom, se Jesus está vindo, não preciso pagar a fatura, né? Não preciso pagar as contas, aí o nome do pessoal vai para o SPC, né? Não fica legal, né? Então Paulo fala assim, olha, a gente está dando um mau testemunho. Se eu não pagar minhas contas, se eu não viver corretamente, dignamente, então o meu testemunho está sendo falho para a sociedade. E aí começa o entendimento de como se dá essa capacitação de Deus na nossa vida. Deus nos capacita para que eu e você possamos dar bom testemunho, para que as pessoas possam olhar para mim, para você e ver cristãos, cristãs, pessoas coerentes, pessoas honestas, pessoas que têm entendimento, que fazem aquilo que é o correto no seu dia a dia. E justamente porque tem coerência na vida desse cristão, é que eu começo a me simpatizar, eu começo a me interessar, eu começo a pensar, mas que igreja é a sua? Como é que funciona? Qual é o dia de culto? Como acontecem as coisas lá? E assim a gente começa então a trabalhar os princípios de Deus, os princípios da Bíblia, os princípios cristãos para a pessoa que está nos observando. Isso se chama bom testemunho. Essa é a primeira parte do biscoito, né? Vamos para a segunda parte, né? Pulando o recheio. A segunda parte ele fala do versículo 1 em diante, até o versículo de número 8,
Paulo fala sobre o andar com Deus. Então ele começa a trabalhar com a comunidade de Tessalônica, a ansiedade, a angústia que havia sobre a vinda do Senhor e o arrebatamento, e agora então ele volta, versículo 1 até o versículo 9, versículo 8, ele fala sobre esse andar com Deus. Por muitos anos, eu digo assim, 60, 70 anos, a igreja primitiva foi conhecida como a igreja do caminho. A igreja daqueles que viviam no mesmo caminho do Senhor, no mesmo caminho de Cristo. Por isso, desse processo de ser a igreja do caminho, vem o nome, que na época era pejorativo, né, de cristãos. Ou seja, pessoas que seguiam a Cristo. Esse pessoal é que nem Cristo, esse pessoal é que nem Jesus, esse pessoal quer fazer as mesmas coisas que Cristo fazia. E começou pejorativamente, né, dizer esses cristãos aí, né, esses cristãos. E aí Paulo está dizendo aqui sobre esse andar com Deus. A vida cristã, a vida do andar com Deus, na verdade, isso já é um propósito. Andar com Deus. Deus quer andar comigo. E andar com Deus, Deus é bom. Deus é maravilhoso. Então eu andar com Ele é maravilhoso. Mas a grande pergunta, Deus ainda está andando comigo? Deus ainda está andando com aqueles que se dizem a igreja do Senhor, que se dizem cristãos? Então Paulo vem aqui falar sobre esse andar com Deus, mas um andar modelo, um andar que eu olho para Cristo e eu me busco em Cristo as referências, os princípios, os valores que eu vejo em Cristo Jesus. E como eu vejo isso em Cristo Jesus, eu procuro copiar isso para a minha vida com Deus. Eu procuro andar com Deus e de alguma forma fazer referência àquilo que eu vejo em Cristo. Cristo é o meu modelo. E Cristo tem que continuar sendo o modelo da igreja para que eu e você possamos caminhar dentro de um propósito firme. E esse propósito nós podemos chamar de ambição. Nossa, pastor, mas chamar propósito de andar com Deus de ambição, algumas pessoas podem dizer assim, não é pecado, não? Porque a palavra ambição, ela foi tão desgastada, tão destruída, e parece que a ambição é ruim. Por isso que eu li no início o texto que a gente tem na versão da linguagem de hoje, porque o texto nos fala sobre um andar com Deus, mas um andar que chama a nossa atenção para que eu e você tenha um propósito, tenha uma ambição. Na linguagem que eu li para vocês, diz assim, que seja a vossa ambição levar uma vida perfeita, preocupando-vos com os vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como vos temos mandado, para que a vossa vida cotidiana possa ganhar respeito dos que estão de fora, e para que não dependais de ninguém nas vossas necessidades. Eu estou lendo o versículo 11 e o versículo 12, nessa linguagem. Quando ele fala aqui sobre andar quietos, estar quietos, dependendo da sua tradução que você tem, a revista atualizada, a revista corrigida, a versão do Almeida, elas vão falar nesse sentido de estar quieto. Essa palavra estar quieto, no grego, é philotismetai. Philotismetai quer dizer estar quieto, de alguma forma aplacar algumas ansiedades, sentimentos de inquietude, e quer dizer ambição. Ambição. Então Paulo, na verdade, está aqui falando para nós sobre nós termos
ambições. Por isso que eu falei da gente fazer a brincadeira do biscoito recheado. Um foi a primeira parte do biscoito, a outra foi a segunda parte, né? E agora do versículo 9 ao versículo 12 é o recheio, que é a parte mais importante de todo o texto, do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. O que é ambição? Você que é pai, você deseja o bem do seu filho, da sua filha? Sim. Você quer que o seu filho e sua filha progridam na escola? Sim. Você quer que ele se prospere, para que ele se destaque, que ele seja um bom aluno e que ele cresça, digamos aqui, academicamente? Sim, isso é uma ambição. Você que é pai, você que é mãe, você quer que a sua família cresça, progrida e dê um bom testemunho. Que ela possa dizer para as pessoas, olha, eu sou cristão, eu pago minhas contas, está aqui, né, tudo em ordem, eu procuro viver uma vida digna, sem ostentação, sem vaidades. Isso é uma ambição. E aí nós começamos a entender o que realmente é uma ambição. E o que Paulo está falando aqui sobre esse sentimento de que eu diligentemente possa viver tranquilamente, que é a versão original, né, a versão aqui tradicional, diligenciar-lhes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as vossas mãos. Paulo está falando aqui sobre um princípio importante, que eu tenho que ter, sim, ambições, tenho que ter, sim, propósitos, e que eu tenho, sim, que trabalhar para que isso aconteça. O grande problema da palavra ambição é que algumas pessoas acham que não pode ter ambição. Ambição é pecado. Mas uma pessoa que não tem ambição, ela não tem propósitos. Uma pessoa que não tem ambição, ela não tem objetivos. E se ela não tem objetivos, ela não tem propósitos, então ela já atingiu o seu objetivo. Ou seja, nenhum. Porque ela não tem ambição, não tem propósito, não tem objetivo. Ela não sabe para onde vai. Ela vive do aqui e do agora, do imediatismo. E nós estamos vivendo uma geração de pessoas que são imediatistas. Eles querem respostas rápidas, tipo micro-ondas. Você aperta o botão, depois de 2 minutos dá o plim, né? E está cozido. Não acontece isso. Eu tenho que trabalhar algumas coisas, tenho que construir algumas coisas para que isso possa se tornar uma realidade. Então eu preciso ter ambições. O outro problema da palavra ambição é que eu tenho ambições sem princípios. A pessoa que tem ambições, mas não tem princípios cristãos, não tem princípios morais, não tem valores de Deus na sua vida, então ela vai falar, né, que os fins justificam os meios. Então vale tudo, vale cortar a cabeça do outro para ficar no lugar dele, vale dar uma rasteira para eu ficar melhor na vida, vale roubar o outro e eu me dar bem, né? E aí vem aquela lei de Gerson que a gente conhece no Brasil, né? Não importa é que eu me dê bem, né? O resto, né? Problema dele. Cada um por si, né? E se quiser, Deus vai abençoar um ou outro aí, mas eu estou na minha. Esse é o problema da ambição. A ambição, se ela não tiver valores e princípios claros, então ela vai ser uma arma terrível. E a gente pode usar a palavra ambição aqui, philotismetai, como uma ansiedade, como uma angústia, como uma inquietação, como um objetivo, como um propósito, como um desejo, como um sonho de crescer e prosperar na presença do Senhor nosso Deus. Você tem sonhos? Você tem propósitos? Você tem desejos para a sua vida, para a sua família, para os seus negócios? E esse deve ser o nosso caminhar com Deus. E para eu atingir esses sonhos, esses propósitos, eu tenho valores. E então Paulo começa a falar sobre valores aqui. Versículo 11 ele fala, preocupando-se com os vossos próprios negócios. O que Paulo está falando aqui?
E está falando para uma geração que está preocupada de que Jesus vai voltar, vai ver o arrebatamento mesmo, então não preciso pagar as contas, não preciso resolver os problemas aqui agora. Vai vir Jesus, vai ficar tudo aí mesmo, né? Que eu vou embora e deixa esse negócio pegando fogo aí, né? E ele disse, não, preocupe-se com os seus próprios negócios, com a sua vida pessoal. Porque é na sua vida pessoal que as pessoas vão olhar a coerência, o bom testemunho, o correto, a honestidade. São valores que Paulo está trazendo aqui nessa questão de preocupar-se com os seus próprios negócios. Mas muita gente nesse preocupar-se com os seus próprios negócios, a gente sempre tem o lado ruim da mesma moeda, né? A pessoa fala, mas eu não tenho um talento, eu não tenho capacidade. Deus não me deu grandes recursos. Outras pessoas dizem, a minha idade. Uns falam que são muito jovens, outros já falam que já passou, né? Está muito maduro, está muito velho, né? Os cabelos brancos estão chegando, né? Aí de repente o cabelo para não parecer, né? Quando Jesus foi alimentar a multidão, o texto de Lucas fala que ele chama então os apóstolos e fala, quanto a gente precisaria para alimentar essa multidão? E aí você vê lá Tiago vindo para Jesus e fala assim, olha, nem 200 denários, que era assim o top da época, né? Um denário era uma moeda de um salário diário, uma jornada de trabalho diária. A gente falasse aqui na Suíça, seria de repente 50, 60 francos, ou um pouco mais, ou um pouco menos, que cada um ganha um tipo de salário, né? Mas seria uma jornada de trabalho naquele dia, um denário. Ele falou assim, nem 200 denários, nem 200 dias de trabalho daria para sustentar 5.000 homens. E para a gente incrementar o negócio aí, né, botar uma pimenta no negócio aí, ele diz que são homens, mas só contaram os homens, faltam as mulheres, faltam as crianças. Então, aproximadamente, nós falamos de 20.000 pessoas. E é interessante o que acontece nesse momento. Tiago fala assim, nós temos aqui um garotinho, um menino, com 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Mas o que é isso para alimentar uma multidão? E a pergunta vem para mim, para você, quando eu olho para os meus recursos, para a minha capacidade, para aquilo que Deus está me dando, e Deus está me capacitando, mas eu começo a olhar para aquilo e eu falo assim, mas o que é isso para alimentar uma multidão? O que é isso para pagar todas as faturas que eu tenho que pagar no dia 30, né? Virou um mês e a gente fica desesperado. Agora, como é que eu vou pagar isso, pagar aquilo outro? Faz uma escala assim, né? Bom, isso aqui eu pago esse mês, isso aqui eu vou passar para o mês que vem, que eu não vou conseguir pagar. E a gente fica nessa ação matemática contábil. O que é isso diante de tantos desafios e tantas dificuldades? Mas Deus não usou os 5 pãezinhos e 2 peixinhos, e o texto diz que alimentou a multidão e ainda sobrou. E Deus não tem usado a minha e a sua situação para transformar e dar bom testemunho? Deus não tem usado o meu e o seu recurso para mudar essa realidade, justamente dar o testemunho de que eu e você somos diferentes, somos abençoados, amém? Somos cuidados por Deus. E muitas vezes, lógico que eu e você, olhando humanamente para a situação, para o recurso que nós temos, a gente pensa, bom, na visão contábil, né? 1 mais 1 é 2, como é que eu vou pagar 3, né? E a gente não pagou, e a gente não tem pagado, e a gente não tem sobrevivido, não tem passado as dificuldades, não tem sobrepujado as dificuldades. Se a gente olhar para algumas situações na minha vida, na sua vida, tenho certeza que você vai ter testemunhos a dar para mim de quantas coisas Deus tem feito na sua vida pessoal, que você mesmo pensou, uau, aqui foi a mão de Deus. Aqui foi a mão de Deus que operou, e se não fosse o milagre de Deus, eu não teria chegado até aqui. Por isso Paulo está falando para mim, para você, preocupando-vos com os vossos próprios negócios. Às vezes eu olho para aquilo que Deus tem me capacitado, tem dado a mim e a você, e eu começo a duvidar, começo a ter dificuldade de entender isso. Quando Noé foi chamado para construir a arca,
Quantos anos tinha Noé? Você sabe? Noé tinha 600 anos. Aí sempre tem aqueles, né? Teólogos de plantão. Não, pastor, mas naquela época se contava os anos diferentes. Aí contava que tem a lua, e tem o lunar, e tem o sol, e aí divide por 2, não sei o quê. Bom, então a gente tinha 300 anos. Não era velho. Noé já era um velho. E Deus não usou a Noé para mudar a história da humanidade, para transformar todas as coisas. E nós temos hoje o arco-íris que a gente cantou aqui, né, como sinal de uma aliança de Deus para comigo e com você. Até hoje está no ar, para mostrar para mim que Deus tem uma aliança com o ser humano, comigo e com você. Que Deus acredita em mim e em você para mudarmos a história, para transformarmos a história. Até hoje a ciência não consegue explicar. Quando você consegue fazer a ciência, faz aquela difração da luz, né? Aí faz as 7 cores do arco-íris, aí é uma difração da luz branca, aí você tem lilás, o azul, o amarelo, ok. Mas por que virou arco? Ninguém explica. Eles fazem no laboratório a difração da luz, divide em cores, mas ninguém consegue fazer o arco-íris, que é uma aliança de Deus comigo e com você. Deus tem propósitos comigo e com você, e Ele está falando através desses pequenos processos. Ele está dizendo, eu tenho te capacitado. E é isso que Paulo nos diz aqui, preocupando-vos com os vossos próprios negócios. Mas ele continua dizendo, nesse mesmo versículo, trabalhar com as vossas próprias mãos. E aí de novo, então, Paulo nos fala sobre esse processo de trabalhar com as próprias mãos. Às vezes eu acho que o que eu estou fazendo eu não vou conseguir, ou eu não vou ter resultados. Tinha uma história de um senhor de 80 anos que estava plantando macieiras. E um jovem olhando, né, o senhor plantando as macieiras, adubando, preparando, irrigando e tal, e o jovem começa a ficar incomodado, mas até que a macieira cresça, produza maçãs, esse senhor de 80 anos não vai desfrutar disso. Então, incomodado, né? A gente sempre é muito curioso, a gente sempre é muito incomodado, ele se aproxima do senhor e fala, olha, eu vejo que o senhor está fazendo com tanto carinho, plantando essas macieiras aí, mas o senhor sabe que o senhor não vai comer dessas maçãs? E ele falou, eu sei, mas outros vão comer. A minha vida tem um propósito, e quando outros comerem dessas maçãs, eles vão saber que eu passei antes deles e deixei para eles um legado. Existem coisas que eu e você vamos desfrutar, porque Deus também nos capacita para nós vivermos o nosso momento de agora, mas existem coisas que Deus está fazendo através de mim e para você, para mudar as gerações posteriores, para mudar a história da humanidade, para transformar a história de onde eu e você estamos inseridos. Deus nos trouxe a estarmos em Genebra com um propósito, assim eu creio. Eu não estou aqui por acaso. Eu não vim aqui somente para ganhar dinheiro, que não é o meu caso. Muitos pensam que vieram para Genebra para trabalhar, ganhar dinheiro, ficar rico e investir um negócio no Brasil. Já vi muita gente fazer isso, ir ao Brasil, faliu e teve que voltar de novo, começar tudo do zero. Propósito mostra para mim que Deus tem um propósito para que eu cresça continuamente. Esse texto nos fala de termos ambições e crescermos constantemente no Senhor. Porque queremos para nós, somos egoístas, somos vaidosos e queremos que os louros fiquem para nós? Não, porque nós temos um propósito de deixar um legado, nós queremos contribuir para a história, nós temos um propósito de mudar a história. E porque eu e você queremos mudar a história, nós queremos construir algo. Paulo está nos falando aqui sobre uma construção saudável. Por isso ele fala,
preocupando-se com as vossas próprias mãos, trabalhar com as suas próprias mãos. Então, desse preocupar-se com os seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, vai gerar dois resultados. E você pode acompanhar comigo aí. Primeiro resultado, para que a vossa vida cotidiana possa ganhar respeito dos que estão de fora. Versículo 11. As pessoas só vão dar valor para mim e para você quando elas verem resultado na minha e na sua vida. As pessoas só vão levar a sério o que eu estou falando quando elas veem resultado na minha vida. Os meus atos estão falando mais alto do que o que eu estou falando com a minha boca. Tem muita gente falando e parece um discurso de político, mas na prática ele olha assim, tá vendo? Não dá para levar a sério. Não dá para dizer que isso é verdade. Porque o testemunho dessas pessoas não condiz com aquilo que ela está falando. Não condiz com aquilo que Deus tem como propósito para cada um de nós. E é isso que Paulo está ministrando aqui. Cuidado que você, com preocupar-se com os seus negócios e o trabalhar com as suas mãos, que possa vir como resultado, na sua vida cotidiana, ganhar o respeito com os que estão de fora. As pessoas ao meu redor e ao seu redor querem ver mudanças, querem ver a Cristo, querem ver transformação. E essa transformação não é pela roupa que eu estou vestindo. Essa transformação vem daqui de dentro, por aquilo que eu creio, aquilo que eu adoro, aquilo que eu louvo, aquilo que exalto. E eu começo então a colocar os meus valores no meu testemunho cotidiano. Mas é um segundo resultado aqui que Paulo nos fala. Ele fala de ganhar respeito dos que estão de fora, mas ele fala também para que não dependais de ninguém nas vossas necessidades. Para que não dependais de ninguém nas vossas necessidades. Deus tem capacitado a mim e a você, não para eu ficar rico, e tampouco para que eu me sinta um miserável, mas Deus me capacita para que eu possa dar testemunho. E muitas pessoas vão olhar para mim, para você, inclusive aqueles que têm mais do que eu e você, e vão olhar como você consegue. Eu tenho mais que você e não consigo fazer o que você faz. Aí está o testemunho do homem e da mulher de Deus. A transformação ocasionada justamente por esse andar de modo digno, louvando o nome do nosso Deus. Para muitas pessoas é difícil entender isso, porque elas estão botando 95% daquela ansiedade, da angústia, da ambição dela em objetivos egoístas, objetivos que são para o seu próprio proveito. Quando eu começo a entender que Deus tem um propósito para a minha vida, eu sei que Deus vai cuidar de mim e não vai me faltar. Então eu não tenho medo de investir na vida do meu próximo. Eu não tenho medo de investir na realidade. Eu não tenho medo de fazer diferença em todo esse processo. William Hinson disse uma vez uma frase muito interessante, eu vou ler para vocês guardarem isso na memória. O que busca uma coisa, e somente uma, tem a esperança de encontrá-la antes que a vida termine. Porém, o que busca todas as coisas, aonde quer que ele vá, obterá tudo o que semeou. Uma colheita estéril de remorsos. Porque ele quer tudo, ele quer abranger tudo, e ele não vai conseguir nada. E vai ter como colheita, então, remorsos, porque ele não conquistou nada. Deus tem dado a mim e a você um dom, uma capacitação,
para que eu e você façamos diferença onde nós estamos, aonde você trabalha. Você é o instrumento de Deus aonde você está trabalhando, aonde você vive. Para o seu vizinho, você é o instrumento de Deus para a mudança naquele lugar, na sua família. Para os seus familiares, que muitas vezes nós temos situações de que nem toda a família é cristã, você é o testemunho para a família de que Deus tem capacitado. E assim a gente começa a entender que Deus tem um propósito para mim e para você. Que Ele deseja que eu e você tenhamos sonhos, tenhamos desejos, tenhamos ambições. Mas não a ambição egoísta, não a ambição baseada em valores materiais, mas a ambição que tem o valor cristão, que tem o amor ao próximo, que tem o propósito de construir algo e deixar algo para a história. Mas a gente tem que aprender uma coisa. Nisso tudo Paulo aqui nos ensina que eu tenho que jogar fora aquilo que está pesado demais. Aquilo que não está me servindo de nada, eu tenho que jogar fora. Eu brinco aqui com o pessoal, né? A gente às vezes conversa com as mulheres, né? E as mulheres falam, eu não tenho roupa. Ela abre o armário, está cheio de roupa lá dentro, né? Fala, nenhuma está na moda. Então o que está fazendo dentro do seu armário? Tem uma história de um grupo de alpinistas que foram escalar o Mont Blanc. E quando chegou na última fase, o guia chegou para eles e falou, olha, daqui por diante, só carregue aquilo que é necessário. Se você carregar além daquilo que é necessário, você não vai conseguir fazer a última etapa. Porque é muito alto, é muito pesado e é muito difícil. Então apareceu um alpinista lá, de uma nacionalidade, e ele falou assim, eu vou levar algumas coisas que é importante para mim. Então ele apareceu com uma mochila carregada de uma série de coisas, uma colcha refratária, bonita, brilhante, um pacote de queijo, uma garrafa de vinho, um estojo de máquina fotográfica com lente e tudo. E o guia falou assim, você não vai conseguir chegar ao pico com todo esse peso. Leve só o que é necessário. E o alpinista, então, para provar que ele estava certo e o guia estava errado, eu vou na frente. E foi na frente. Então saiu o grupo junto com o guia e eles vão seguindo o processo até chegar ao pico. No meio do caminho eles começam a encontrar, então, a primeira coisa que eles encontram é aquela colcha brilhante, pesada, que não servia para nada. Daqui a pouco eles encontram a máquina fotográfica cheia de lente, que também não ia servir para nada. Depois eles encontram um pacote de queijo. Para que esse queijo? Eu estou indo para o Mont Blanc. A garrafa de vinho. Quando eles chegam no pico, eles encontram o alpinista. E o alpinista disse, agora eu entendi o que você me dizia. Aquilo que era pesado eu não podia continuar carregando. E foi deixando pelo caminho. E assim fica uma história para mim e para você, para entendermos que nas nossas ambições, nos propósitos que Deus tem para cada um de nós, nos sonhos que Deus tem dado a mim e a você, nós temos que discernir aquilo que está pesando na minha mochila e aquilo que não vai me servir, não vai me ajudar, não vai de alguma forma agregar para que eu atinja esse propósito, para que eu atinja esse objetivo, para que eu consiga, na minha ambição correta, conquistar o meu sonho. E às vezes, muitas vezes, eu e você estamos com a mochila pesada, carregando coisas que são desnecessárias, e estamos achando que ainda é Deus quem não quer nos dar alguma coisa. Mas Paulo deixa bem claro aqui para mim e para você, que a gente possa realmente guardar aquilo que é importante. Guardar aquilo que é propósito de Deus para mim e para você. Deixar de lado aquilo que está pesando na minha mochila. E acima de tudo, andemos com Deus.
andemos com o Senhor, caminhemos na presença do Senhor nosso Deus. Hoje é dia de ceia, e nós vamos ter um momento de estarmos na presença do Senhor e participarmos da mesa do Senhor. Mas eu creio que você ter vindo aqui, há um propósito nisso. Deus quer dizer para você que os teus sonhos não estão adormecidos, que Deus continua sonhando com você. E eu creio que provavelmente o sonho que você tem foi Deus quem deu a mim e a você para sonharmos com Deus, termos ambições com Deus, termos propósitos com Deus.